Fala galera, vamos à nossa aula de exercício sobre a função cosseno. Se você não assistiu a aula anterior, sugiro que você pause o vídeo, assista a aula anterior de função cosseno e depois venha para essa, beleza? Primeiro exercício diz o seguinte, ó, na figura abaixo tem-se um esboço gráfico da função definida por f de x. A função é dessa forma, f de x igual a um número a vezes cosseno de bx. Aí pessoal, é esse gráficozinho aqui, ó. E ele quer saber o seguinte, ó, os valores de A e B são, respectivamente, quem? Ó, primeiro, pessoal, vamos analisar a nossa função aqui, né? Você pode perceber que ela, ó, ela vem daqui, né? Começa daqui, sobe. Aí depois ela desce, ó. Vem até aqui. E depois ela vai repetir o formato dela, ó. Ela vai subir. E aqui também vai subir, ó. A gente pode concluir que o período dela vai ser isso aqui tudo, ó. O período dela vai ser 4π. Informação importante. Perceba que ela está crescendo, né? Ó. Ela vem daqui, ó, tá subindo, né? Nesse formato. E uma coisa importante, pessoal, que a gente pode perceber é o seguinte. Perceba aqui, ó. A altura da função, o número que a gente multiplica por essa função, lembra, é sempre a altura. Então, você já sabe que o A ele vai ser 1 ou menos 1. Só que pensa comigo que eu falei lá na nossa aula. A função cosseno, quando ela está descendo, é porque ela é positiva. Se ela está subindo nesse formato, é porque o valor é negativo. O que significa? Ó, esse valor aqui, ó, o A ele vai ser igual a menos 1. Você pode não estar convencido disso. Aí eu te mostro o seguinte. Ó, pensa comigo aqui. Ó. Quando, por exemplo, aqui, ó, se eu aplicar f de 0 na função, vai ser o quê? A vezes cosseno de b vezes 0, né? Então, o A ele vai ser igual ao quê? Cosseno de 0, né? Cosseno de 0 a gente sabe que é 1. Então, ó, o f de 0, ou seja, o valor de y quando x é 0, é igual a A. Perceba que o A está localizado justamente, ó, no menos 1. Por isso que o A, ó, ele vai ser igual a menos 1. Hoje a gente pode usar aquela ideia que eu falei, né? Quando está subindo o cosseno, ó, é porque ele é negativo. Agora, se ele está descendo aqui, ó, é porque o A seria 1. Beleza? Então, já sei o valor de A. Ó. A igual a menos 1. Basta eu saber quem? Ó, esse B, que multiplica o x. Lembra, o número que multiplica o x, eu posso conhecer ele usando a ideia do perímetro, né? Porque o perímetro ele vai ser 2π dividido justamente por esse número que está sendo multiplicado. Que na nossa formulazinha é aquele D, né? E aqui vai ser o B. O módulo de B, né? Nesse caso. Aí vai ser o quê? Que é um período. A gente viu que é 4π, né? Então vai ficar 4π igual a 2π dividido por B. O B vem para cá multiplicando e o 4π dividindo. Então B vai ser 2π dividido por 4π. Corta π com π. Simplifica 2 com 4. Vai ficar 1 sobre 2. Então, esse é o valor de B. Ó. O A ele é menos 1, ó, e o B ele é 1 sobre 2. Beleza? Questãozinha aqui. Ó. Com as informações que a gente viu na nossa aula passada, a gente consegue matar essas questões aí. Beleza? Então, bora lá. Vamos fazer mais uma. Agora, uma questão do Enem 2010, pessoal, que trata da ideia de máximo e mínimo da função cosseno. Vamos lá. Ó. Um satélite de telecomunicações, t minutos após ter atingido sua órbita, está a r quilômetros de distância do centro da Terra. Quando r assume seus valores máximo e mínimo, ó, r assume os valores máximo e mínimo, diz que o satélite atingiu o apogeu e o perigeu, respectivamente. Suponha que, para esse satélite, o valor de r em função de t é representado por essa função aqui, ó, que envolve o cosseno, né? Um cientista monitora o movimento desse satélite para controlar o seu afastamento do centro da Terra. Para isso, ele precisa calcular a soma dos valores de R no apogeu e no perigeu, ou seja, ele precisa calcular os valores de R justamente nos valores máximos e mínimos, certo? Quando o R tiver o valor máximo e mínimo, que é justamente o apogeu e o perigeu. O cientista deveria concluir que periodicamente S atinge o valor de, ó, S é justamente a soma, certo?
do máximo e do mínimo. Então a gente vai querer descobrir, ó, S, que é justamente o máximo, mais o mínimo dessa função aí. Pessoal, quando a questão envolver o cosseno, sempre lembra, ó, cosseno ou seno. Cosseno de x ele é limitado de menos 1 até 1, ou seja, o mínimo dele é menos 1 e o máximo é 1. Só que a gente tem uma situaçãozinha aqui. Por quê? Perceba comigo. Quando você tem uma fração, por exemplo, você tem uma fração, ó, 10 dividido para 2. Isso aqui dá quanto? Dá 5, né? Aí eu vou dar outro exemplo, ó, 10 dividido para 5. Isso aqui dá quanto? 2, né? Ou seja, em uma fração, quanto menor o denominador, maior o resultado da fração. Quanto maior o denominador, menor o resultado da fração. E a nossa função, ela é uma fração. Então, o que eu quero dizer com isso? Ó, quando o que tem aqui no meu denominador for o valor máximo, ou seja, o maior valor de cosseno mais isso, o valor máximo, significa que o meu R de t vai ser mínimo. Porque lembra, quanto maior o número que está aqui embaixo, menor vai ser a divisão da fração. Então, ó, quando o cosseno aí nesse caso, ele for máximo, o RT, a função, ela vai ter o valor mínimo. E quando o cosseno tiver o valor mínimo, o RT ele vai ter o valor máximo. Justamente, pessoal, por causa dessa ideia da fração. Ó. Quando você pega um número pequeno, o resultado da fração vai ser maior. Quando você pega um número maior, o resultado vai ser menor. Existe essa ideia. Então, vai ser o seguinte, para a gente calcular o apogeu e o perigeu, que são os valores máximos e mínimos, a gente vai ter que calcular o máximo do cosseno, substitui aqui, e encontra o mínimo dessa função. E depois, substitui o mínimo do cosseno por isso aqui, e depois você vai encontrar o máximo da função. Como a gente sabe que o máximo do cosseno é quem? É 1. E o mínimo, menos 1. Bora substituir nessa função aí. Você vai ficar com o quê? Esse R de t vai ficar 5.865 dividido por... Vamos pegar o cosseno máximo, que é quando tudo isso aqui é 1. Então vai ficar 1 mais 0,15 vezes 1. Isso aqui vai dar 5.865 dividido por 1,15. Fazendo essa continha aí, vocês vão encontrar 5.100. Então, esse seria o valor mínimo, porque é quando o cosseno é máximo aqui, na fração, utilizando a ideia de fração. Vamos pegar agora o RT, agora com cosseno mínimo, que vai ser o valor máximo. Você vai ficar com 5.865 dividido por... Quem é o mínimo do cosseno? É menos 1, né? Então, vou pegar tudo isso aqui e colocar menos 1. Vai ficar 1 mais 0,15 vezes menos 1. Então, isso aqui vai ficar 0,15 menos 1 vai dar menos 0,15, né? Então, esse RT ele vai ser 5.865 dividido por 1 menos 0,15 vai dar 0,85. Fazendo essa divisãozinha aqui, isso vai dar 6.900. Como ele quer saber a soma do valor mínimo e do máximo, quando você soma 5.100 mais 6.900, vai dar justamente a letra B, 12.000 quilômetros. Beleza, pessoal? Show de bola a questãozinha do Enem, que com a ideia de máximo e mínimo do cosseno e utilizando a ideia da fração, né, com denominador maior e menor, a gente conseguiu resolver nossa questão. Beleza? Vamos para mais uma questão aqui do Enem também, para finalizar essa nossa aula. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, produtos sazonais são aqueles que apresentam ciclos bem definidos de produção, consumo e preço. Resumidamente, existem épocas do ano em que a sua disponibilidade nos mercados varejistas ora é escassa, né, com preços elevados, ora é abundante, com preços mais baixos. O que ocorre no mês de produção máxima? Os preços mais baixos
ocorrem justamente no mês de produção máxima. Então, o preço vai ser mais barato, né, quando a produção for máxima. A partir de uma série histórica, observou que o preço P do quilograma de um certo produto sazonal pode ser escrito pela função. Então, o preço desse produto sazonal pode ser escrito por essa função que envolve o cosseno, onde x representa um mês do ano, sendo x igual a 1 janeiro, x igual a 2 fevereiro e assim sucessivamente. Beleza? Ele quer saber, na safra, o mês de produção máxima desse produto é... Pronto, pessoal. Para matar essa questão é o seguinte, perceba. O mês de produção máxima é quando o preço ele é mínimo. O preço mais baixo ocorre a produção máxima. Então, quando o P de X, que é o preço, ele for o mínimo, a gente vai ter a produção máxima, o mês máximo. Como a gente vai calcular esse P de X máximo? O P de X máximo, pessoal, vai ser o quê, né? Desculpa, o P de X mínimo, né? O P de X mínimo, que é justamente o preço, a gente tem que calcular o mínimo dessa função aqui, Porque quando a função for mínima, é porque o preço, a produção máxima. Desculpa, eu confundi. Então, P de X vai ser o quê? 8 mais 5 vezes cosseno de π vezes x menos π dividido por 6. Aí vamos recapitular o que a gente quer fazer. A gente quer encontrar esse x de mês quando esse P de X é mínimo, quando o preço ele é mínimo, a produção é máxima. Então, se a gente calcular o mínimo dessa função, a gente consegue encontrar o valor de X. Aí lembra lá, o cosseno ele tem o quê? A limitação ele é limitado de menos 1 a 1. Como essa função eu estou somando um valor aqui de cosseno, essa função vai ter o mínimo quando esse cosseno aqui ele for mínimo. Então, quando esse cosseno aqui ele for menos 1, essa função vai ter o mínimo. Ou seja, quando o cosseno de π menos x vezes x, menos π dividido por 6 for igual a menos 1, aí esse vai ser o valor de x para a produção máxima, que é justamente quando o preço ele é mínimo. A gente usou essa ideia. Então, para o cosseno de um ângulo ser igual a menos 1, lembra lá no ciclo trigonométrico, pessoal. Se a gente pegar o ciclo trigonométricozinho, aonde o cosseno ele vai ser menos 1. O cosseno está no eixo x, né? Aqui ele é 1, e aqui ele é menos 1. É justamente em π, 180 graus, né? Ou π radianos. Então, tudo isso aqui é igual a π. Vai ter que ser igual a π, ou seja, π vezes x menos π dividido por 6 vai ter que ser igual a π. Com isso, a gente encontra o valor de x. O 6 que está dividindo, eu passo multiplicando. Vai ficar π vezes x menos π igual a 6π. Esse π eu passo para cá somando, né? Vai ficar π vezes x igual a 6π mais π. Então, vai ficar x igual ao quê? 6π mais π vai dar 7π. Dividido por esse π, x igual a 7. Então, o mês de produção máxima, que é quando o preço ele é mínimo, vai ser justamente o mês 7, que é o mês de julho. Beleza, pessoal? Essa foi a aula de exercícios da função cosseno. Espero que tenham gostado. Deixa seu like aí, se inscreve no canal e até a próxima.